tirar todo o som. Bom dia, sábado bem cedinho. Vamos falar hoje sobre pastoral carcerária. Mas antes de falar o que é sobre a pastoral carcerária, o que é uma pastoral carcerária, tá? Até pesquisei o termo para ficar claro. Então, o objetivo da pastoral é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo por meio do serviço, do diálogo, do anúncio e do testemunho de comunhão, promovendo a dignidade da pessoa, renovando a comunidade e formando o povo de Deus. Então, é o ato de levar o Evangelho para todas as pessoas, não importa quem ela seja. Bom dia. O pai está aqui comigo hoje porque a gente vai ter mais um convidado e vai ser muito legal e a transmissão fica melhor quando não tem 3 telinhas, né? Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 13 até o versículo 4. Perseverai no amor fraterno. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem perceber. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Então, a empatia, esse amor pelo próximo, como se fosse um irmão mesmo, é a missão de quem trabalha numa pastoral. Se importar com quem ninguém se importa, olhar para quem ninguém olha, né? Então, vamos esperar o Fernando. Já tá aí. Ah, o Fernando já está aqui? É. Nós vamos chamar o Fernando então, e aí, porque o papo vai longe. Olá, tudo bem? Bem, Fernando. Bom dia, Fernando. Obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente gostaria que tu se apresentasse antes da gente te encher de perguntas. Bom, meu nome é Fernando Marca, faço parte da pastoral aí já há um tempo aí, né? Sou casado, pai de 2 filhos e tenho 54 anos e faço parte do movimento de Emaús, já fiz parte também da renovação. Estamos aí, né? Sou gerente comercial de uma empresa, então tenho minhas responsabilidades aí também, uma vida meio corrida, né? E basicamente é isso. Tá, e tu participa da pastoral carcerária. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é esse trabalho que tu faz, essa tua missão. Pastoral carcerária é até muito mais do que levar a palavra de Deus nos presídios. A gente chega lá no presídio, convida quem quer participar, então reúne numa sala ou num corredor ou num canto do presídio, né? E toca uma música, fala um pouco, faz uma oração, abre a palavra, divide e basicamente o básico do básico do básico é isso. Mas é muito mais. É a gente poder ver algumas situações de vida das pessoas, dos próprios presídios, né? E tá mexendo, né? Então, por exemplo, o pessoal tava, desde que eu entrei já fazem uns 28 anos mais ou menos que eu participo da pastoral. E na época, assim, o presídio era um lixo. Eu entrava lá, era cheiro ruim, aquelas paredes que tinham pegado fogo, porque o pessoal tocava fogo na época. Pessoal totalmente desamparado. Daí teve uma época lá que a igreja fez uma campanha da fraternidade, que é Cristo Liberta de Todas as Prisões, deve ter sido em 97, mais ou menos. Aquilo ali foi transformador, assim, a nível de Brasil. O pessoal começou a olhar para dentro. Antes o pessoal batia em preso, fazia um monte de coisa. Não que hoje não existam algumas coisas, né? Mas
aquilo lá mexeu com a sociedade inteira, sabe? E aí os presídios começaram a ser olhados, começaram a perceber, ó, tem coisa errada aí. Então, com o tempo nós também criamos aí, tem previsto pela LEP, que é Lei de Execuções Penais, que cada comarca onde tenha um presídio tenha um conselho da comunidade formada por pessoas. Então, advogado, alguém da assistência social, alguém do comércio, indústria e comércio, e pessoas ligadas, né, que queiram pensar o presídio. E aí, em cima disso, nós conseguimos fazer projetos para conseguir angariar fundos para poder começar a mexer as estruturas também, né? Então, pastoral carcerária é muito mais do que isso, é tentar fazer diferença, né? E nas famílias, algumas famílias também, né? E o que te fez sentir chamado a participar dessa pastoral? Bom, primeiramente, eu acho que é importante dizer do como eu entrei, né? Eu sempre fui ligado às coisas de Deus, assim, mas participei de outras coisas, outras coisas totalmente diferentes da Igreja Católica. Num determinado momento fiz um curso chamado Emaús, e eu vi um monte de palestra legal, testemunho bacana, né? E saí, né? Trabalhava na Randon na época, e no dia seguinte, que era uma segunda de manhã, o que eu fazia lá? Eu recebia os pedidos das concessionárias do Brasil, digitava e a fábrica fazia. E eu, ao invés de fazer uma carreta de 12,40 metros para um cidadão lá, eu errei, digitei errado, saiu de 17 metros de alguma coisa. Ou seja, quando ele foi buscar, ele disse, não, essa carreta não é minha, minha carreta é normal, aquela lá tinha até aquelas plaquinhas lá de excesso de comprimento, engenharia toda diferente, as rodas ficaram mais deslocadas para um lado para poder fazer o equilíbrio, travessas, soldas, não tinha como mudar. É uma carreta nova e dava uns 26 mil reais cruzados na época, nem sei quanto lá que era a moeda na época. E eu disse, bah, tô ferrado, tô na rua. Já tinha vindo o diretor da Randon, o gerente, a supervisor. Claro, conseguiram uma outra carreira pro cara lá, né? E eu disse, bah, senhor, eu vi tanta coisa boa de ti, se tu existe mesmo, me tira dessa. Porque eu vou ser demitido. De tarde, aparece um cara lá procurando uma carreta usada. Porque ele queria cortar ela e aumentar. E aí o meu supervisor disse, mas tu quer aumentar para quê? Eu disse, não, tem uma carga de colchão aí, espuma, e por 3 anos aí, então posso aumentar porque eu posso levar mais carga e ganhar mais dinheiro. Então eu vou cortar e aumentar. E que tamanho o senhor precisa desta carreta? 17 metros e não sei o quê. Nos centímetros. O meu chefe disse assim, ó, Fernando, nunca na vida, em todos os meus anos de Randon, nós construímos uma carreta nesse exato tamanho. E aí eles falaram para eles, olha, aconteceu com o nosso funcionário aqui no canto esse negócio, ele fez uma nova. Tá, mas não tem condições de comprar uma nova. Mas se nós fizer pelo custo, quanto que é? Tanto. Ah, mas não tem condições de pagar. E se nós parcelar? Bom, se fizer umas 10 vezes eu levo. Então, pá, a partir daí eu comecei a acreditar em Deus. E ainda fiquei com dúvida, né? Disse, pô, Deus, tô ferrado aqui na grana, né? Me ajuda. Daí apareceu uma rifa lá da Associação dos Motoristas Chapecó, que era um ômega. Então eram 1.000 números, então os números eram caros, né? E eles levaram para Randon, ó, você tem que ficar com 3 ou 4 aqui, né? E Deus me colocou assim, Fernando, se tu acredita, então compra, né? Que aí tá do dinheiro. Daí eu falei pro pessoal, vamos fazer um rateio aí, cara, pá, rateamos lá um número entre o setor, lá em 15 pessoas lá, e foi 3 lá para o seu Raul, né? E aí veio no coração, né? O Fernando, se tu acredita mesmo, vai lá e compra um sozinho. Mas como que ia comprar, né? Eu tava ferrado na grana, né? Era o salário do mês, né? Daí disse, não, Deus, não precisa, né? Eu acredito em ti, né? E deu pro seu Raul, ele deu o carro pro um dos diretores dele. A partir daí eu sei que Deus existe. Então, sabendo que existe, a gente fica mais tranquilo, né? Pode vir chuvas, pode vir coisas, né? E aí eu tava
já tinha trocado de grupo, já tinha lá pelos anos de 94, creio, eu não me lembro bem quando é que foi. Daí veio o Chico, que fazia parte lá, que era o coordenador, disse, olha, cara, não tem ninguém, cara, ninguém quer, nós precisamos de ajuda. E isso continua hoje, sabe, Pauline? Ajudar em coisas legais que aparecem fica bacana, mas para preso, e na época eu tinha o pensamento também, né? Quem não tinha, né? Tomara que caia uma bomba lá, né? Exploda tudo, né? Uma boa parte de nós, né, tinha isso no coração, essa raiva, porque fazem, né, aquela coisa do revidar, né? E eu entrei lá, Pauline, naquelas condições, vi aquelas pessoas, né, e eu disse, cara, né, Teve uma empatia na hora. aquela palavra de Deus que falava, né, Mateus 25 lá, né, estive preso, né, viesse me visitar, nu, com fome, etc, né, e é bacana porque essa palavra, ela repete 4 vezes, eu tive, mas quando é que nós te vimos nu, com fome, etc, daí, toda vez, né, que fizesse isso aos meus pequeninos, foi a mim que fizesse, mas vós, né, que não, né, que me rejeitais, né, porque eu estive nu, estive preso, com fome, não me deste comer, mas quando, né? Ou seja, daí repete de novo 4 vezes. Isso vai cair na prova, tá? Isso é uma dica, né? Imagina Jesus falando 4 vezes a mesma coisa, né? Eu disse assim, ó, como se fosse dizer assim, ô tabacudo, né? Presta atenção, né? Mas só que a prova da vida, né, diferente das escolas tradicionais, né, que tem terça-feira que vem tem prova, estudem. A prova da vida é daquelas, vai ter uma prova surpresa, pode ser hoje, né? Como é que fica? E é isso, e a gente Deus, quando tu entra na vida cristã, ele vai te posicionando nos lugares em que ele precisava estar, né? Porque as pessoas dizem, mas Deus não vai fazer nada, ele fez a ti. Ele te deu condições para te manter a tua vida, porque agora tu vai seguir a palavra dele adiante. E eu queria saber como é que foi, então, essa primeira vez que tu entrou na prisão, enfim, né? Porque eu nem imagino como é que deve ter sido. Eu imagino que eu ficaria muito ansiosa, nervosa, não sabendo se iam me receber bem, não sabendo bem o meu papel ali. Como é que foi a tua primeira vez entrando ali? O que tu fez? Tu levou a tua Bíblia? Tu tinha orientação dos passos que tinha que seguir? Ou foi mais intuitivo? Não, Assim? a gente tem todo um treinamento, mas quando a gente entra lá pela primeira vez, que roupa tem que ser roupa clara, não pode ter... Pô, minha calça, para ter uma ideia, de brinco, tirei todos os metais, botei no lugar do fecho, botei até um velcro, né, que é por causa dos detectores de metais, né, para não ter que fazer as revistas mais complicadas. Hoje, por exemplo, para te entrar, geralmente vou lá no apanhador. Hoje tem um scanner corporal, tu passa, te filma todo, né, para poder entrar, então tem toda uma burocracia, né. Hoje eles estão botando também, eu creio que já esteja funcionando, bloqueadores de celulares, né, porque celular lá dentro tem de balaio, né, droga tinha de balaio, não sei como é que vão estar. Estou voltando hoje, depois das férias de janeiro, né, passei na praia aí, com os finais de semana, e hoje eu volto para o presídio. Mas, primeira vez, assim, foi uma sensação meio terrível, né? Aquelas portas de grade, tu passa por uma porta e bate, fecha, e passa por outra, e passa por revista, e aí tu não sabe como é que vai ser recebido, mas na realidade eles te recebem de uma maneira muito boa. Imagina, você assim, alguém pensando em ti, alguém parando para te ouvir, né? Ouvir tua história, ouvir teus lamentos, ou até poder dizer, tô com dificuldade com a família, tô com dificuldade nisso, naquilo, tô sem remédio, e aí muitas vezes a gente vai atrás, corre atrás, vê alguma coisa, né? Então, eles são muito respeitosos, né? A gente tem um respeito, assim, enorme, né? Hoje, a gente entra com maior tranquilidade, já vai gritando, né? Ó, pastoral, né? O pessoal já imita também, né? Já abraça, já, né? Enfim, né?
tem, bom, já tem, uns dão um beijo até, né, no rosto, na testa do cara aí, né? Chamamos lá, eu nem quase nem toco mais violão, né? Eu já levo lá, já tem uns que sabe tocar lá e vai reunindo. E aí se reúne evangélico, católico, não católico, né? Então é uma coisa bacana, né? Bem bacana. Tem gente que não quer participar, que não quer ouvir a palavra, que prefere ficar Sim, retirado. por exemplo, ali no apanhador nós chegamos a ter 1.200 pessoas presas. É muita gente. São poucos que querem ouvir a palavra. Por quê? Porque uns nunca conheceram as coisas de Deus, outros pediram alguma coisa e não foram atendidos, alguma coisa nesse sentido. Acho que Deus deve ser aquele Deus que te responde aos teus pensamentos, às tuas necessidades, do jeito que tu pensa, né? E é um Deus muito mais amoroso, né? Um Deus que ele faz se encontrar. Uma vez um discípulo perguntou, né, para Jesus: "Ô Jesus, por que não aparece para os outros aí, né? Lá em João, né? Tem uma passagem, né? Jesus diz assim: isso é uma coisa bacana, né? Essa questão da sensibilidade da presença de Deus. Ele diz assim: olha, quem me ama guarda os meus mandamentos, e eu e o meu Pai se manifestaremos este, a este. Então, à medida que a gente vai fazendo a vontade de Deus, vai estar dentro, cara, ele se manifesta de uma forma assim, maravilhosa, linda, presença de Deus mesmo, né? Não todas as horas, assim, mas vem com alegria, assim, muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo, né? E lá dentro do presídio, assim, cada situação que a gente já passou, de assim, ó, eu vi que tu ia perguntar aqui, né? Tu botou aí algumas perguntas ali, né? Mas alguns momentos marcantes ali, né? Que eu já vou entrar ali, né? Quando eu entrei, né? As primeiras coisas, pô, mas aqui, né? Eu tô falando, né? E muitos não estão ouvindo, né? Outros não querem, outros têm vergonha. Porque imagina, eu sou do crime, eu sou traficante. Como é que eu vou ouvir alguém, né? Falando da Bíblia? Daí tu pega algumas pessoas que ficam meio pertinho ali, enrolando. Eu vou simular. Eles estão ali no cantinho, e aí com o pescoço assim, ó. O corpo chega, tu olha, chega a estar torcido, né? Porque eles querem ouvir, mas fica chato para eles, né? E até líderes de facção, assim, de tirar para um lado, perguntar um negócio, sabe? Daqueles que não podem demonstrar, né, de poder acolher. É demonstrar uma fraqueza, né, daqui a pouco para eles. Não, é que Deus manifesta, toca, né, então... E às vezes, assim, tem alguns que não querem, mas um rapaz disse assim: minha filha começou a namorar, daí, pá, como é que faz, né? Já falou com ela sobre os assuntos, né, Não, então daí eu falei uma experiência que eu tive com uma sobrinha e tal, e aí falei, né, daí ele disse assim, ó, no final de semana seguinte, pá, consegui falar com minha filha, né, e nós conversamos e acho que foi uma das primeiras conversas de pai que eu tive com ela, né. Tem, né, um outro preso uma vez, né, que disse assim: "Bah, Fernando, descobri que o homem é maior ajoelhado do que em pé", né. Cara, que tu vai lá levar a palavra e tu sai assim com... Nossa, tu sai flutuando, porque tu ouve coisas, e as coisas do Espírito Santo, né? Tu falou ali do Hebreus, cara, né? Diz, pô, vou ter que falar sobre pastoral, né? E vai ser nesse final de semana, casualmente nós jogamos para esse, mas ontem tinha essa palavra aí de Hebreus, amanhã vai ter uma outra aí em Isaías, que fala lá do jejum que eu quero acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo, né, pôr em liberdade os oprimidos, né, e aí vai, né. E a gente nem sabia, né? A gente nem sabia. Cara, essas coisas são as coisas do Espírito Santo, né, e essas coisas acontecem lá, cara, né, não, é assim, cara, tu vai entrando nas coisas de Deus, e aí tu vai automático, porque é muito bom, né, faz parte, tu vê... Fernando, bom, primeiro eu queria dizer que nós somos colegas de grupo, de empresa, né? Eu e o Fernando. Fomos colegas já há 7 anos atrás, durante uns tempos. Agora eu retornei. O bom filho
a casa volta, né? E um dos prazeres que eu tenho é de poder conviver contigo, porque tu é um baita cara. Vou fazer uma pergunta, então. O pessoal lá, a diretoria dos presídios, assim, como é que eles encaram esse serviço? Porque eles também têm que ser iluminados para abrir espaço para vocês, Sim. né? Eles abrem. É, E na parte material, o que vocês conseguem fazer por eles? Além da parte assim, espiritual e psicológica, sim. vocês conseguem também melhorar um pouquinho a parte material? Sim. Então, por exemplo, quanto aos agentes, né? Então, na sua grande maioria, nos tratam bem e tal, né? E até pelo tempo, né? Mas muitas vezes a gente tenha barrado a entrada, assim, dificultado a entrada. Então, por exemplo, eu chego lá no sábado de manhã, às vezes, como é religião e tem um horário fixo, pô, o pessoal podia deixar entrar logo. Às vezes fica esperando. Leva meia hora para entrar, agora tem que passar pelo scanner, né? Por um monte de coisa, então tem que aguardar na fila. Então, às vezes, tem 10 pessoas na fila. Então, às vezes é meio complicado, assim, de agente para agente, né? Mas eles aceitam bem a palavra, até mesmo que a gente senta com eles lá também, em alguns momentos, né? E conversa, e troca ideias, e ilumina, e pega também muita opinião deles que convive lá no dia a dia. Na questão de ajudar, então, por exemplo, a gente leva, consegue comida de vez em quando, né? Algum rancho que outro, né? Hoje eu tô com 3, são ranchos pequenininhos. Isso aí dá para uma semana, nem isso, né? Mas ajuda, né? Uma vez fui levar um rancho de uma família, daí eles foram colocando dentro lá do armário, lá que tinha comida, só tinha um pouquinho de azeite, um tantinho assim de açúcar e um pacotinho de bolacha Maria aberta, e o resto não tinha mais nada, cara. Daí foram colocando lá, né, o pai preso, né, 4 filhos, né, e parceiro pra caramba. Daí eu resolvi levar numa outra vez também, né. Cheguei lá, olhei, não tinha mais a geladeira, não tinha mais a TV, disse, o que houve? Não, meu marido, ele é usuário, até nós ganhamos uma caixinha de leite aqui, o crime veio e levou, porque estava devendo. Daí eu fui no final de semana seguinte lá na galeria e gritei, né? Mas gritei, seus covardes, né? Onde já se viu, né? Fui numa família semana passada, né? Aconteceu isso, as crianças passando fome e vocês dando crédito para quem não tem, né? Os caras tudo me olhando torto, né? E daí transferiram ele para uma ala de seguro, que é onde que não entra drogas, nem nada, e ficou lá. E hoje, graças a Deus, faz tempo que eu não vejo ele, faz anos que eu não vejo ele, mas a última vez que eu vi estava bem, a família estava mais tranquila, enfim, né? Eu levei um rancho para um senhor aí de Farroupilha. Ele tinha guardado uma droga, ia ganhar R$ 300 para guardar em casa. Ele começou a se desesperar porque o pessoal não levava embora e ligou pro cara lá e, cara, telefone grampeado, né? Na manhã seguinte, de madrugada, a polícia bateu na casa dele lá, vasculhou, achou a droga, ficou preso lá alguns meses. Eu mandei lá uma mensagem pro juiz lá de Farroupilha, numa audiência, liberaram ele, nem sem tornozeleira, inclusive. Aí fui levar um ranchinho lá, tu olha assim, uma casa assim, cara, pobre, cara, já tá trabalhando, ganhando, né? E ele diz assim, Fernando, eu errei na época, mas até hoje eles me ligam, né? Pedindo se eu quero e tal. Às vezes dá uma coceira na mão, né? Porque a grana é fácil e eles estão precisando. A gente que convive aqui num lugar mais central, a gente não imagina quantas pessoas estão passando fome aí nos bairros, como é que é a vida das pessoas. E tu entra em umas casas assim, cara, deplorável, cara, deplorável, não tem, bate um desespero. Imagina o cara desempregado, não tem o que dar, criança chorando, às vezes tem que levar no médico, não tem nem como levar porque não tem carro, não tem o vizinho, né? Então a gente vai pegando essas situações, comove, né? Muitos são moradores de rua também, já trabalhamos com morador de rua ali, né? Com a Teira, ele, o pessoal ali, né? Então
essas coisas. E, então tem rancho, hoje estou levando roupas, né? Algumas roupas. Roupas também não pode entrar, roupa escura, não pode entrar com capuz, né? Se for de mulher é mais fácil, né? Mulher faz o guarda-roupa 10 vezes por ano, né? Mas, mas o homem, cara, O usa homem não roupa troca de roupa. até não acabar, né? Tá fazendo furo, tá usando ainda, né? Tu vai todo sábado, Fernando? Eu vou todos os sábados, agora tem aula uma vez por mês, aí vou faltar uma. E uma vez ia todos os sábados e todos os domingos. Não estou indo mais nos domingos, porque a galeria que eu ia lá, o pessoal usava muita droga. E numa sala específica que eu ia, o pessoal estava sempre embalando. Chegava por drone, para ter uma ideia. Era uma dificuldade. Eu creio que agora deverá melhorar, porque daí então os drones não vão ser o bloqueador de celular vai tirar, então, possivelmente vocês vão ter um problema com droga, aquela fissura, né, com falta de drogas. Eles usavam muito as famílias, né, de quem estava devendo para colocar drogas na vagina, digamos assim, das mulheres, né, ou de alguma outra maneira, enfim. Mas agora deve diminuir bastante, eles vão precisar bastante programas, né, para mantê-los. A gente conseguiu, por exemplo, construir, através desse conselho, a gente construiu uma enfermaria, tem médicos hoje, tem quase que podemos chamar um postinho de saúde, digamos assim, né? Tem um lugar lá onde fica os isolados, fica o pessoal com doenças mais graves. Nós conseguimos, esse ano nós entregamos 3 salas de aula ali no Apanhador, né, um projeto com a VEC de São Marcos, com a VEC, que é várias execuções aqui com a juíza aqui de Caxias, que nos apoia bastante em diversos sentidos, apoia a entidade ali também, e também com o Ministério de Trabalho. Então a gente faz projetos e conseguiu verba para construir essas coisas. E é difícil construir em presídio, porque tem que fazer em horário fora de horário, tem que ter aquelas NR lá do governo, tem um monte de coisa, detalhes, então se torna uma coisa onerosa. E então tem... Fernando, esse é um presídio industrial ou não é? Esse. Aqui de Caxias, lá no Apanhador, eles têm... Não funciona assim trabalho. O que foi conseguido agora? Eles têm uma mala de costura, né? Então, uma costura muito boa. Até não foi projeto nosso, mas a gente apoiou em algumas coisas ali. Tem horta, né? Então, o diretor que está ali e o delegado que está aqui em Caxias hoje são muito bons, eles estão fazendo trabalhos bacanas. Estão fazendo casinha de cachorro lá até para, né, facilitar a vida das pessoas. Estão com outros projetos. Aqui em Caxias, por exemplo, tem uma empresa lá que fornece material elétrico, então eles fazem lá conexões para fios, para tomadas de luz, enfim, né? Então tem uma boa parte trabalhando, mas lá no Apanhador, por exemplo, tem o problema da distância, são 40 quilômetros daqui, mais 40 para voltar a 80. Então isso é um custo, né? Então... A logística é complicada. E muito trabalho... Entrar e sair deve ser complicado também, né? Então, isso nós precisamos também com os diretores, com o delegado, essa questão que o empresário só vai investir se tem... Não pode parar, ele tem que chegar com a mercadoria, largar em algum lugar e pegar outra. Não tem que parar, esperar a fiscalização. Fiscaliza depois que chegou, mas já leva logo para não perder tempo, porque se o empresário perder tempo durante 2 horas para pegar uma mercadoria, mais o deslocamento, né? É complicado. Então, eles entenderam isso. Foi feito diversas coisas, né, nesse sentido. Então, essas coisas, tem muita gente que não vê, né? Mas tem todo um trabalho por trás aí que a gente vai colocando também, além da evangelização, né? Da dignidade, de ver muitas coisas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tem uma passagem que Jesus fala do semeador, né?
que a nossa preocupação tem que ser em semear e não em fazer a colheita. Mas tu deve ter muito resultado bom nesse tempo todo que tu está fazendo isso. De vez em quando tu cruza pela rua com alguém que tu conheceu lá no presídio e tu pensa, bah, esse aqui eu ajudei a melhorar. Como é que tu te sente nessa hora? Porque tem uma recompensa, né? A gente, muitas vezes, a gente é que nem São João Batista, a voz que grita no deserto, né? É isso aí que tu fala. A gente parece, fala, e tu vê aquela população, às vezes vem 10, às vezes vem 2, 3, às vezes vem 50. Então, a gente se sente bem quando vem bastante, mas às vezes não vem. Inverno, principalmente, quando a gente chega lá, o pessoal está dormindo, visita uma galeria, depois vai na outra, e tem outras religiões. A maior parte lá é evangélico, deve ter umas 7, 8 religiões evangélicas que vão lá. E fala, batendo na mesma tecla, e aquelas coisas da prosperidade, né, de dar seu tudo, né? Algumas igrejas aí cobravam até dízimo ali dentro, para ter uma ideia. Algumas igrejas são muito poderosas, né? Tive uma experiência de uma colega que deu um terreno de 35 mil há uns 15 anos atrás, né, para a igreja, e disse para o pastor, não aconteceu o que tu disse que ia. Te resolve com Deus, é problema teu e Deus. E aí a igreja tem 15 mil, né, reais a mais ali. E hoje as igrejas, tem igrejas que com essa verba toda fazem, estão até junto com o governo, né, do governo do estado, etc. Tem entrada prioritárias, consegue fazer grandes projetos. A nossa igreja, com as contribuições que são dadas, elas pagam a minha gasolina, por exemplo, o meu transporte, né, algum curso aí para o pessoal da pastoral, alguma despesazinha, assim, sabe? Mas o resto é do bolso, né? O resto vem do bolso mesmo. E... Fernando, tu já pensou em algum momento em desistir? Como? Já pensou em algum momento em desistir dessa missão? Teve uma vez que eu fui e aí veio um só, né? E eu disse, bah, tá louco, né? Vim aqui me explorar e só veio um só. Daí ele começou a dar uma aula, né? Não, porque tem que vir, porque não sei o quê, bababá, babá. E foi luz, né? Quando vê, no outro final de semana tava cheio, assim, tava com mais pessoas, né? E às vezes a gente fica, a gente prepara, se faz assim, e não vem tanta gente, né? Porque as coisas acontecem, mas é que nem São Francisco, acho que falava, né? Não sei se é ele, Santo Antônio, que às vezes tu não fala, às vezes só tu estando ali tu já é evangelização. E tu passa, tu conversa com tu, né? E tu encontra, que nem tu falou ali, né? Alguém na rua e diz, bah, uma vez tu falou tal coisa. Nem se lembra bem da pessoa e tu nem se lembra quando falou. E ele te diz, ó, tu falou isso, 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 isso. Isso mudou minha vida, né? Então, me lembro uma vez, né, que uma vez bem marcante também, né, que um cara disse, ah, não, eu não vejo meu filho há, sei lá, 4, 5 anos. E daí disse, por que não? Ah, sou separado, minha esposa não deixa, né? Mas tu mora onde, né? Mora ali no Rio. Daí fui ali no Rio. Falei com a esposa, né, tal, ex-esposa, né? Acho que no final de semana seguinte ou outro lá, o filho foi visitar o pai depois de não sei quantos anos. Alguém levou ele lá, né? E ele falava assim, era na época ainda do lançamento lá do Jurassic Park, né? Olha o tempo, né? Ele contando assim, pai, né? Eu queria ir no cinema, né? Porque tá dando um filme de dinossauro lá, e pegou lá uns 5 pila emprestado, não sei quem lá, e deu lá pro filho, e o filho foi ver. Ele falava assim, chorando, assim, mas em lágrimas. Pensa uma pessoa com lágrimas, cara. Esse cara foi o melhor 5 pila da minha vida que eu gastei, cara. Então tem. Isso de ser assim. Isso de ser as experiências que a gente vive, que a gente percebe, assim, cara, elas são assim fantásticas, cara. Mas são assim pontos assim na história, assim, que foram sendo marcados, sabe? E de famílias e de corações abertos também, assim, de poder dizer, pô, cara, tava indo para um lado e fui para o outro. Quantos pastores de igrejas evangélicas eu não formei também aqui, nós no pastoral não formamos, né? E modificamos a opinião também de certas coisas, né? De deles
poder agradecer, bah, Fernando, né? Uma hora eu quero ir na tua igreja lá dar um testemunho lá, sei lá, né? E alguns presos. Não, a nossa página está aberta aqui. É, Se tu souber alguém que quer dar testemunho, a gente aceita. A gente quer dar voz para todo mundo aqui. podemos pensar num momento aí, né? Nisso aí também, né? E Mas tu também faz um trabalho fora da pastoral, pelo que tu está contando, porque tu não faz só esse momento. Se tu sente que tu tem que ir na casa da família do preso, tu vai lá e faz. É uma coisa que tu sente e tu te dispõe, Fernando, a fazer, né? a pastoral é uma coisa muito mais abrangente. Ela parte de coisa, não é só falar a palavra é fácil, né? Largar a palavra lá e sair é fácil. Mas tu sentir, como diz o Papa Francisco, né, o cheiro das ovelhas. Às vezes tu abraça um preso lá, ele tá sem higiene, cara. Tá fedendo, cara. E tu tem que abraçar. E tu abraça com carinho, e tu abraça forte. E isso é um problema também. Às vezes falta. O governo não consegue dar, não prioriza qualquer governo. Eles acabam dando um pouco de material de higiene, mas não é para todo mundo, para alguns só. Daí falta. E a sociedade não contribui. E aí o que acontece? Quem que vai ajudar? O crime, traficante. O traficante olha para ti e diz assim, pô, tá sem higiene, tá sem comida, quer comer uma coisa melhor, né? Tá sem cigarro, então eu vou te apoiar aí. Tá aqui. Aí tu usa, tu começa a usar e amanhã depois tu vai ter que dar o retorno, né? Tu vai ter que cuidar de alguém lá fora, tu vai ter que trazer alguma coisa, tu vai ter que fazer um furto, tu vai ter que guardar um material ilícito e aí se torna uma bola de neve. Uma outra coisa que Tá, pode falar. Uma outra coisa que funcionou muito legal foi os círculos restaurativos da Justiça Restaurativa. Então nós participamos, nós ajudamos pela pastoral carcerária implantar no estado, mas depois a prefeitura aqui, através de um projeto nacional, acho que é Justiça 2000. Então, deu 1000 cursos, né, para 1000 pessoas aqui em Caxias, e muitos estão dando círculos em escolas, etc. E nós, durante 3 anos, nós fizemos para o sistema penitenciário. São conversas, assim, do tipo, a gente fez com o pessoal do semiaberto, aqueles que já estavam em liberdade. Então, eles iam uma vez por semana lá e fazia perguntas, rodas de conversa. O que tu faz quando tu chega em casa? Eu só ligo a TV e deu. Perguntava, passava o bastão lá palavra pro outro, né? E tu? Eu faço comida. O outro, eu ajudo no tema das crianças, levo lixo, sei lá o quê. Ninguém disse pro primeiro que ele estava errado. E nem sei se tá, porque a gente não julga. Mas ele se dando conta que os colegas dele faziam coisa diferente, começou a ser um pai e um marido diferente. E aí a gente falava coisas do trabalho, de coisas. Bom, o índice, por exemplo, nacional de pessoas que entram no presídio é que cada 100, 75 vão voltar. 70, 75. Das pessoas que passaram aí por esse programa, eu creio que a gente começou a acompanhar, alguns porque já tinham casos antigos, mas basicamente foi em torno de 10%. Ou seja, nós tiramos com esse programa em torno de 65 pessoas deixaram de ir para o presídio de novo. Então, são todas as coisas que a gente tem Foram transformadas. São todas as coisas que a gente tem que avaliar, né? Tem que colocar, que fazer parte. Nosso tempo está acabando, olha que rápido que é, né? E aí eu queria te perguntar assim, se alguém se sentir chamado para ajudar nessa pastoral, como é que funciona? Bom, que nem nós estamos tentando colocar em São Francisco agora, nós iniciamos lá com uma senhora lá, né? Nós vamos fazer mais um programa agora para chamar outras pessoas. Vai ser de 2 finais de semana e um final de semana tem que ir lá dar uma palestra lá para uma conversa, né? Que a outra vez eu disse, aguardem para mim entrar aí junto com vocês. As pessoas foram sozinhas, achando que o guarda ia estar junto, fecharam eles lá dentro, se desesperaram, nunca mais foram. Né? Faz anos que eu estou tentando colocar de volta lá, né? E agora vai dar certo. Então, a gente faz uma preparação. Mas o pessoal pode me estar ligando aí, ou entrando em contato contigo aí. Pode pegar uma caneta que eu vou deixar o meu número aí, manda um WhatsApp, a gente vai conversando. O ideal é que tu
frequentasse uma missa, né, semanal aí, porque nós vamos falar de coisas de vida, mas também coisas de Deus, e a gente tem que ter um pouquinho das coisas de Deus, não precisa ser um santo, né, mas tem que ter alguma coisa para poder dar também, né? Quem está com fome consegue dar um pouco, mas quem tem o que comer e tem reserva consegue dar um bom sustento, né? Então penso isso, que a gente tem que, para tirar o cisco do olho do irmão, tem que tirar primeiro o seu, né? Então acho que um cuidado, né? Um cuidado com a vida, de como está tratando as pessoas e pensando muito seria interessante. E depois, se quiserem, anotem meu telefone aí, é o 549-8147-7888. A gente vai conversando. Aí qualquer coisa entra aí no WhatsApp, enfim, contigo mesmo. Eu boto na descrição do vídeo o teu telefone também, porque a gente deixa salva essa live, né? Porque a intenção é que o máximo de pessoas assistam. Quem encaminha os vídeos para quem precisa assistir é Deus. A gente só produz o conteúdo e aí é impressionante. Deus vai mandando sim para quem precisa ver. E eu queria agradecer muito a presença do pai, a tua presença. Obrigada por ter se disponibilizado, né, a vir. Eu sei que hoje está corrido, porque pelo visto tu vai para o presídio agora, né? Então, muito obrigada por ter se disponibilizado e aberto esse teu trabalho. Com certeza, não, talvez não nessa pastoral, mas em outro serviço, alguém se sinta chamado a participar e se sinta amado também, porque estou vendo que tem pessoas que amam outras pessoas em vulnerabilidade que cometeram erros, né? E é sem julgamento. O amor que o cristão tem que ter pelo outro é sem julgamento, né? E quem julga é Deus, não nós, né? E eu queria comentar, então, que a Pauline tem esse espaço, que agora já está criando um espaço diferenciado um pouco, que é o Fé com Obras. Então, nós tivemos o palhaço Rabisco, que a fé leva ele aos hospitais, leva ele aos asilos, leva ele às creches, onde ele vai animar a vida das pessoas. Depois nós entrevistamos a Lucila, que é a minha irmã, que no domingo ela leva quentinha para todos os que ela pode, 100, 200 quentinhas no domingo de noite, às vezes no inverno frio é o que a pessoa vai comer durante o dia, e água, que as pessoas precisam na rua. Conselho, levem água no carro e deem para os pobres, porque eles precisam de água também, eles não precisam só de comida. E agora o Fernando mostrando aonde a fé está levando ele, no presídio. Até ali. Então, tem que estar a serviço de Deus, sim, né? Bacana, quando alguém às vezes ligava em casa aqui, né? Ah, teu pai tá aí. Não, daqui a pouco ele vai sair do presídio, né? E vai estar aí, né? É engraçado, quem não conhece não entende a informação, né? E aí, se tu quiser dar alguma consideração final, fica à vontade, Pedro. Às vezes a gente não imagina, né, a vida das pessoas, a gente não compreende, né, por onde passaram, né, as dificuldades, mas quando a gente começa a vestir o calçado do outro para poder sentir um pouco do outro, ter aquela visão do lado de lá, a gente percebe o quão frágeis são as pessoas, o quanto nós temos que perdoar e o quanto nós faríamos igual, talvez, ou mais, se nós estivéssemos na mesma situação. Então, muitos os fazem por desespero, por isso, por aquilo, e somos todos irmãos, né? E se alguém não fizer, o crime vai tomar conta. Então, é importante que a gente seja essa voz que a gente grita no deserto, porque a gente tem que fazer diferença. Tu tem que fazer diferença na tua vida, na tua vida, na vida das pessoas, por onde tu passa no teu trabalho. Tu tem que dizer Madre Teresa de Calcutá, se não me engano, é que a gente não pode deixar a presença de alguém, sair da presença de alguém sem deixar lá melhor. Então, acho que a gente tem aí um caminho a fazer aí, né, de dar sabor, né? Amanhã a palavra vai ser sobre o sal da terra, né, que dá sabor nas coisas, né? Tem que ser isso, né? Dá sabor. Maravilhoso. Então,
tá, Fernanda, muito obrigada. Tenha um ótimo fim de semana. E se tu quiser falar sobre qualquer outro assunto ou chamar as pessoas, nossa página está disponível e Deus está fazendo função dele de levar adiante as informações. É ele. Sempre Bom foi fim ele. de Sempre semana. foi ele. Valeu. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, Tchau. obrigada.